Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, o Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. E estamos recebendo aí nas últimas semanas, estamos na 9ª semana de entrevistas com os profissionais que passaram aqui pelo Jornal Diário de Suzano e fizeram um pouco da história. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem aí na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra hoje e a satisfação de receber aqui o fotógrafo Robson Regato, que foi editor e diretor de arte do Diário de Suzano aí nos anos 90 e vai contar um pouco da história dele aqui no Diário de Suzano. Robson, obrigado gentilmente você ter aceitado aqui o nosso convite para estar aqui no DS 60 anos. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de voltar aqui ao Diário de Suzano depois de tanto tempo. Boa tarde a todo mundo que está aí vendo e eu espero que a gente tenha coisas boas aí e interessantes para quem está nos assistindo aí para poder contar. É isso aí. O Robson Regato, ele, só para situar o nosso internauta, ele foi o responsável pela reformulação do projeto gráfico, vai contar um pouco também, que dentre outras coisas tinha aqui o logo do Diário de Suzano, que ele vai mostrar depois. Aqui tem umas fotos aqui da capa, esse logo aqui foi o logo que ele desempenhou aqui no projeto de reformulação gráfica. Ó, que a gente está nos acompanhando. Dá para ver, Isabela? Dá para ver? Então, vamos começar do começo então. Queria saber como que foi seu ingresso aqui no Diário de Suzano, qual foi a sua missão que você veio para fazer aqui no Diário de Suzano? Olha, bom, quem me convidou para uma primeira conversa foi o Xaxá, um dos diretores do jornal. O jornal estava num momento buscando uma expansão, uma reformulação, e ele me convidou para apresentar um projeto. Em seguida eu tive outra reunião com o Otavinho e o Guaru, para conhecer um pouco mais do jornal, da história do jornal. Aí eu fiz alguns estudos sobre o jornal e apresentei um projeto digamos, bastante ousado para a época, mas que foi muito bem recebido pela direção. Eram os 6 irmãos na época, participavam, não sei hoje como é que está, porque eu perdi um pouco. São 6 irmãos. Os 6, cada um tinha uma função dentro do jornal, e quando eu trouxe o projeto, ele foi muito bem aceito, e aí nós começamos a empreitada. A primeira das mudanças era implantar o nome DS no lugar de Diário de Suzano, porque o jornal estava crescendo, tinha pretensões regionais, e o nome de Suzano era muito restritivo à cidade de Suzano, né? Porque o Diário de Suzano, você imagina que vai ler notícias de Suzano. Então o DS, como ele já era conhecido no métier entre os jornalistas, ele já era chamado de DS. Mas o nome oficial era Diário de Suzano. Então foi o primeiro passo foi o processo de transição do nome Diário de Suzano para DS. É porque ele tinha, poucos anos ele tinha se transformado em diário, né? Em 87, né? Exatamente, fazia pouco tempo. Que eu não lembro exatamente as datas, mas fazia pouco tempo que ele tinha se tornado diário. E, bom, aí eu vim conhecer um pouco da estrutura do jornal, que também estava sofrendo modificações. Eles estavam investindo na época no parque gráfico, tinham novas unidades de impressão, no equipamento de informática, para a produção do jornal. Então, conhecendo tudo isso, e eu detectei um fator muito estratégico para o projeto, que eram
os profissionais que estavam em pontos chaves de produção do jornal. Eu me lembro muito bem do Nilson Amâncio, também eu perdi o contato com todo mundo, então não sei. Mas o Nilson, que era responsável por CPD, toda a parte de produção, de paginação e produção gráfica do jornal. Tinha a Simone, que era editora. Tinha o Marco Aurélio, que era subeditor. Estou lembrando alguns. Tinha o Marco Aurélio, que era subeditor. Então eram pessoas que tinham muita vontade. Era uma equipe bastante jovem. Uma equipe que eu vi que tinha muita vontade de fazer um jornal bonito, de fazer um jornal novo e de renovar. Então isso foi muito bom para o êxito do projeto, né? Esses profissionais... A receptividade ao projeto, né, por parte da Olha, equipe, foi né? difícil para todo mundo, porque, veja bem, naturalmente quando você muda, e nós fizemos várias adaptações na estrutura do jornal, começar pela redação, então nós fizemos treinamentos, então assim, a gente mexeu em tudo, né? Nós literalmente mexemos em tudo, no fluxo, na pauta, na produção gráfica, lá embaixo, trocamos o software de paginação. Então era tudo novo para todo mundo, e claro que para mim também, porque todo projeto é novo, né? Os desafios são novos. Então assim, eram madrugadas, finais de semana, foi um trabalho árduo, mas como o resultado era sempre muito satisfatório, o envolvimento das pessoas sempre foi bacana, assim, as pessoas estavam sempre dispostas. Eu me lembro quantas... essa mudança de software de produção, por exemplo, nossa, primeiro foi o Nilson, eu mesmo que passei para ele, depois tinha uma garotada lá que isso foi muito marcante para mim no DS, assim, a vontade das pessoas da equipe. Algumas pessoas foram trocadas, algumas funções, mas essas funções estratégicas realmente foram essenciais. Para operacionalizar o projeto. Para poder implantar o projeto, senão o projeto não dava certo, porque se você tem resistência, não é? Até o pessoal da gráfica teve um envolvimento muito bom, tinha o Chicão na época, que era responsável, também não sei dele, se está aí ainda, que era responsável lá pela parte de impressão, mas a equipe dele, muito bacana. Então, assim, era tudo novo, entendeu? Dentro do processo, né? Assim, as máquinas eram novas, o computador era novo, o software era novo, e o projeto realmente era um projeto muito diferente do que era a rotina do jornal, né? Então foi interessante. Posso chamar de ousado, um projeto ousado. Foi bastante ousado, em relação sim, ao conservadorismo que tinha, né? Para a região foi um projeto, teve um impacto muito bom, né? A região, me lembro na época. O número de assinantes cresceu consideravelmente, assim, no período de um ano. A gente tinha resultados muito bons, a parte de classificados do jornal cresceu bastante, então foi um período realmente muito interessante. E um processo que essa implantação durou aproximadamente 6 meses. Você se espelhou em algum outro projeto fora do país ou aqui mesmo? Não, assim, eu sempre defendi que assim, cada situação é muito peculiar, muito própria, tá? Então, claro, você usa experiências que você viveu, mas um projeto desse tipo, de um jornal, é sempre uma coisa nova, é um desafio novo. É muito difícil. Então, você usa experiências, sim, de ferramentas, de recursos que você já conhece, mas é muito difícil você conseguir pegar um projeto de um outro lugar e adaptar. Eu particularmente, acredito que quando se faz isso, dá errado. Porque cada lugar, o jornal, na verdade, ele não é apenas um jornal. Tá? Ele tem várias circunstâncias que fazem a sua sobrevivência, né, o público de cada região tem as suas particularidades, os profissionais, a cultura de cada lugar, o sistema político, tudo isso faz parte desse resultado chamado jornal. Então é muito difícil você conseguir copiar exatamente. Você pode se inspirar num detalhe, numa ideia de um lugar, de outro. Eu me lembro que nós tínhamos uma experiência na época de priorização, eu já tinha vivido essa experiência em outro lugar, de tirar a prioridade do noticiário nacional e priorizar o noticiário regional. Que era uma inversão do que os jornais de cidade vinham fazendo na época. Sim.
E eu sempre defendi uma tese, assim, pô, se você quer realmente estar muito bem informado sobre o noticiário nacional, você vai consumir um veículo nacional, né, os grandes veículos. Eu acho que o papel do veículo local é informar a população sobre as coisas locais. O que você está falando aí, até o caderno de cidades, ele passou a ser o primeiro, né? Exatamente. Era o nacional. Ele passou e se inverteu, na verdade. Na época nós trocamos justamente por isso. Porque assim, o morador de Suzano, de Poá, de Mogi, da região, você quer saber coisa daqui, porque coisa daqui não sai na Folha de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? Agora, sobre o que o presidente da República fez, a gente nem tem estrutura para ter uma cobertura concorrente com o Globo, com a Folha, com o Estadão, que são os grandes jornais do país. Né? Então eu acho que assim, cabe esse papel a eles, que eles fazem muito bem feito, né? E o jornal regional, ele tem esse nicho que poucos, inclusive, exploram devidamente. Né? Então eles têm a pretensão de copiar no esporte, aí vai lá e faz 10 linhas sobre o Campeonato Brasileiro. Quem segue o Campeonato Brasileiro quer mais notícia. E aí deixa de lado o campeonato da várzea, que envolve a população local, que tem os moradores ali. Então isso para mim, é um paradoxo aí nos projetos editoriais. Né? Claro que o logo do jornal DS aqui, eu queria que você comentasse um pouco qual que é a ideia que você tinha aqui do DS, era Diário de Suzano, ficou DS, né? Você falou mesmo, que a gente já comentava no meio jornalístico, que era DS. Aí me lembra muito hoje o que, por exemplo, tem muitos portais com letras e números, G1, R7. Já é uma coisa já que você pegou aqui já... na época isso ainda não era tão corrente como é hoje, não é? Mas isso aí, na verdade, esse desenho desse logo é um estilo meu, tudo que você pegar meu tem mais ou menos esse estilo, né? Assim, que é limpo, não tem nada demais. Os meus professores, eu fui muito feliz com os meus professores de arte, porque tinha um deles que falava assim, o que esse fio está fazendo aí? O que ele está informando? Ah, não, eu pus aqui para separar. Não, então, tira, isso aí é enfeite. Né? Arte não é enfeite. Arte não é ficar bonitinho. Né? A arte, ela precisa agregar informação, né? Valorizar a informação. Dá significado. Né? Então você vai lá e põe uma faixa colorida para tampar o buraco da página, né? Assim, então aquilo atrapalha, né? É como o texto propriamente. Né? Se você começa a escrever, começa a fazer muito rodeio, você se perde na ideia, né? O texto jornalístico exige objetividade, eu me lembro na época da Folha de São Paulo, que assim, é praticamente proibido usar adjetivos, né? Porque é uma gordura desnecessária no texto. Né? Então a arte é a mesma coisa. Então o DS teve dois fatores aí. Bom, as cores que a gente trouxe, que não tinha essa cor vermelha no jornal, esse vermelho e preto. O colorido na época ainda não era uma coisa tão fácil. O jornal já imprimia colorido. Mas ainda era um drama. Não era todas as páginas. Ainda tinha fotolito. Então, não é como é assim. Isso a gente está falando de 30 anos atrás. Um pouquinho menos, 28 anos atrás. Então, o processo de produção gráfica era um pouco mais... Ele era sofisticado, mas ele era um pouco mais exigente, um pouco mais chato, mais sujeito a erros. Então tinha o fotolito, a máquina tinha que entender a linguagem aí dava pau no RIP, o RIP era a máquina que soltava o filme, demorava mais, né? Então era tudo muito... Então você, na hora da criação, você tinha que levar em consideração esses fatores, né? Porque não podia atrapalhar o processo industrial, que então, faz parte do jornal, tudo faz parte do jornal, né? Então, bom, vamos lá, aí voltando ao logo, o DS de Diário de Suzano, naturalmente. Vou pegar aqui, você trouxe aqui, vamos pegar aqui para mostrar para o nosso internauta. Então, tá aqui. Aí eu valorizei o S de Suzano, não é? Pensando no leitor de Suzano olha, eu tenho muita coisa aqui que eu trouxe de arquivo, deixa eu pegar um mais. Olha, eu peguei o jornal, ele era assim, ó, a câmera está aqui, né? Essa foi a edição... Baixa um pouquinho. É uma das últimas que saiu sem o logo. Antes do início das transformações, né? Depois,
Deixa eu achar uma capa aqui já. Depois, nós já viemos com uma coisa mais despojada. Essa edição aqui já é mais tarde, é 97. Isso aqui foi o segundo momento que eu tive no jornal, tá? O primeiro foi em 94, 95. Aqui, mas ainda continuava o logo. Né? E o S maior, o D menor, e aqui embaixo, né, respeitando o nome original, Diário de Suzano. Mas o impacto visual, a informação DS, tinha realmente a intenção de superar. Aí, bom, nós também trouxemos uma capa, né, por exemplo, privilegiando o noticiário local, né? Isso fazia parte do projeto, né? E depois as sessões também foram valorizadas. Aí nós tínhamos o caderno de esporte, né? Os jornais na época estavam num momento muito bom, né? Diferentemente de hoje, que o jornalismo impresso caiu um pouco. Aí tinha o caderno de esporte, era muito valorizado. E aqui no caso é uma notícia do São Paulo, mas em geral nós tínhamos uma do esporte local. As fotos vazadas, tudo, né? Aí estourando foto na página. Eu estou querendo achar aqui, porque nós tínhamos... Deixa eu te ajudar aqui, deixa eu separando aqui. Aqui, ó, o caderno de TV, tinha o caderno TV na semana, não é isso? Caderno de TV. É domingo, né? Que saía no domingo. No sábado, né, ou no domingo? Sábado. Então, porque o jornal... então, uma das mudanças no jornal, que a gente falava antes aqui do programa, foi implantar a circulação às segundas-feiras. Então, o jornal não circulava aos domingos. Por que as segundas? Havia um nicho, né? Porque assim, vamos lá, a região tem dois grandes jornais, né? Que é o DS e o Diário de Mogi. Na época eram os dois diários, né? E eram os únicos dois diários na época, e até hoje, de fato, são os dois jornais que são mais tradicionais, que são, né? Mas, enfim, eram os dois jornais. E como os dois jornais tinham um projeto de regionalização, de expansão, o Diário de Mogi não circulava às segundas-feiras. Então, um dos fatores que nós... E sempre considerando que Mogi, para quem está em Suzano, né, sempre tem aquela... Parece que Mogi é a cidade de referência de Suzano. Tem essa... Né? E não podia, nós precisávamos quebrar isso. Né? E isso também foi um dos fatores do DS. Né? Porque parece sempre que Mogi é a capital. Né? Tudo bem que Suzano pertenceu a Mogi há muito tempo. E é uma cidade mais jovem. Porém, é uma cidade imponente, uma cidade que tem sua autonomia bom, enfim. E aí a ideia de circular às segundas-feiras, principalmente considerando o segmento político, né, que tem bastante peso dentro do jornal, né, no público do jornal, no noticiário do final de semana. Então nós passamos a circular segunda-feira, né, em vez de circular aos domingos. Olha, classe DS, foi legal, isso aqui foi ótimo. Nós criamos, esse aqui ainda não é o classe, então chamava classe DS. O caderno de classificados foi uma coisa, chegou a ser durante um período o maior dos jornais da região. Tamanha a penetração do jornal. Né? Eu estou vendo aqui, tinha o Comarca de Poá, que também era do grupo, eu não sei se ainda é. Esse logo eu que fiz também na época, eu que adaptei, na mesma época, né? Eu estou querendo encontrar uma edição. Olha, aqui uma edição não estou achando o ano. Só está fevereiro, mas não tem um ano. Custava 150 cruzeiros. Aqui, quando experimentaram usar um DS. Verdade. Tá vendo? Foi antes ainda da minha chegada. Diário de Suzano, e tinha um DS aqui, jornal de fato já era... Eu não estou achando o ano aqui, viu? Aqui, ó, 94. 94. Que foi justamente essa fase de transição. Então esse aqui deve ter sido fevereiro. Olha, por isso aqui está no meu arquivo, eu acho que foi a última edição... Antes da mudança, porque eu lembro que a mudança foi nessa virada de ano. Né? Esse aqui, deixa eu ver, acho que é o mesmo cartão. Eu tinha uma caixa maior. Essa foi a campanha de lançamento às segundas-feiras. Você explorava bem o DS, né? Sim, DS, claro. Segunda tem DS. Né? Segunda tem DS.
E essa coisa gráfica, né, que na época a gente ainda não tinha rede social, não tinha... então isso na época era muito gostoso de trabalhar e de explorar, né? E tinha aqui o Classe DS. E esse era o slogan que eu criei na época. Classe DS, tem de tudo porque vende tudo. Né? Ó, isso aqui tudo é o caderno de classificado. Bastante da bom. época. Quantas páginas tem? 2 cadernos de, sei lá, de 8 páginas cada um, 9. Aqui tem 10. Como aqui... foi? Vocês devem ter tido um feedback aí em relação aos assinantes, aos anunciantes, ao pessoal que lê. Como que foi a recepção na época? Eu tinha algumas planilhas e eu não consegui localizar. Até porque na época a coisa era mais manual. Vou guardar aqui. Eu tinha algumas planilhas, mas assim, nós tivemos num primeiro momento, que foi essa fase de 94, 95, eu vou dar um chute aqui, mas foi uma coisa assim de quadruplicar o número de assinantes, teve campanhas, e aí nós começamos a trabalhar muito com pesquisas, por telefone, pesquisas nossas, internas, que não precisam ser auditadas, né, porque assim, de interesse só nosso. Mas então tinha uma equipe aqui que fazia contatos por telefone com os assinantes, não apenas de como estava o jornal, mas às vezes até pedindo sugestão de pauta. O que a senhora sente falta no jornal? O que a senhora gostaria de ver no jornal? Isso era muito interessante, isso deu bastante retorno. Então, nessa fase, eu tenho mais ou menos a sensação de que foram... quadruplicou o número de assinantes. Depois, em 97, aí já com tudo isso implantado, eu voltei para fazer aí só a parte gráfica realmente, porque a equipe já estava rodando, estava tudo redondo. Em 97, aí o jornal já tinha contratado uma consultoria na área comercial. Era um cara do Sul, se eu não me engano, esse consultor. Sim. E aí nós trabalhávamos juntos. E nessa época, mais uma vez, o jornal praticamente dobrou o número de assinantes. Então, num período de 2 anos, 2 a 3 anos, o crescimento do jornal foi algo... Você fez em trio, né? Foi você, a Vanice... Na verdade, o projeto mesmo é meu. Tá? Aí, nessa fase de reformulação do todo, eu trouxe a Vanice, a Sais e a Fátima Fonseca, que são excelentes repórteres e jornalistas. Para estar aqui, mas não consegui. Eu trouxe as duas para fazer um treinamento na redação específico, para a gente poder... Eu precisava agilizar o fluxo, a redação, então, como eu falei, tinha peças muito boas. Eu tinha um rapaz aqui que eu não consegui lembrar o nome, eu fico até chateado, porque... mas enfim, eu citei aqui a Simone, o Marco Aurélio, o Nilson, tem mais uma pessoa que... Mas enfim, tinha o Gil Fuentes, que está até hoje, né, que também se jogou dentro dessas transformações, ganhou um caderno para ele. Então foi uma coisa... Mas enfim, havia uma dificuldade de fluxo de fechamento. Aquela coisa, eu não sei como está hoje, mas assim, para você ter um processo industrial de produção redondo, a redação precisa ficar redonda, né? E eu participei desse processo em 10 anos antes do Diário de Suzano, eu participei desse processo na Folha de São Paulo, que foi a transição daquele lado meio lúdico do jornalista, né, do jornalismo. Não, falta ideia, peraí, eu estou escrevendo, espera. Eu fui trabalhar na Folha exatamente na transição desse processo, que é o seguinte: fecha às 7, tal editoria. Fecha. Você tem que ter a ideia, a ideia que você tiver até aquele horário é a melhor. Sim. O título que você fizer. E se você não conseguir terminar as suas 40 linhas, 60 linhas, era assim que a gente chamava na época, até aquele horário, você não é competente para aquela função. Tanto foi quando começaram a se criar muitas assessorias de imprensa, porque tinha jornalista, mas eu tenho até amigos ou parentes mais antigos,
que eles tiveram muita resistência a isso, porque para eles tinha acabado a intelectualidade do jornalismo, e o jornalismo tinha virado industrial. Mas, de fato, para você ter um produto, e com avanço tecnológico, então você tinha que... Né, assim, o que eu aprendi, assim, o jornal não é só o cara que escreve e imprimir. Né, assim, é todo um conjunto. Assim como o teatro não é só o ator e o diretor. Assim, tem uma série de outros fatores para você montar uma peça. Entendeu? Então, ou seja, esse período de transição que eu peguei lá acabou me ensinando muito. E aí, quando eu vim para cá, eu me lembro que tinha um jornalista de esporte aqui, que eu não lembro, Carlos Nego, eu acho. Não, sou Carlos. Nossa, eu gostava muito dele. Eu não sei, ele está por aí ainda? Ele faleceu. Porque ele já era idoso na época. Ele fazia futebol amador. Isso. E olha, ele não aceitou trabalhar no computador de jeito nenhum. Só depois ele já passou. Ele tinha máquina de escrever e alguém tinha que pegar a matéria dele. E ele dizia que o computador não funcionava. E ele fazia uma série de críticas. No começo era assim mesmo. Depois ele pegou. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu tinha vivido 10 anos antes em São Paulo, estava acontecendo aqui. Né? Então eu precisava mudar isso para que o jornal tivesse um ritmo. Então a Vanice e a Fátima vieram mais com essa finalidade de colocar essa sistematização na hora de você pensar, na hora de você escrever a matéria, né? Criar esse fluxo dentro com os profissionais que tinham aqui. Então elas ficaram aqui, se eu não me engano, 2 meses durante esse período, ajudando no fechamento. Foi meio que assim, um workshop interno, entendeu? Porque elas participavam do fechamento, ajudavam ali na titulagem, né? E aí dentro desse processo, você, né, assim, o título tem que ter tantos toques, aí não sei, e tudo isso encaixado naquela equação de tempo da produção industrial, né? Então elas tiveram um papel muito importante nisso, assim, nessa adequação da equipe daqui. Meio que colocar em prática o processo. Com esse processo. Eu estou olhando para você, olhando para o celular aqui, mas é que não é só de educação. O pessoal está mandando mensagem aqui. Por exemplo, a Karen, eu lembro da Karen, que trabalhou aqui também. Ela fala aqui, ó, que na época de 1995 eu estava no DS. Eu lembro que com essa mudança aumentou bastante os anunciantes. Ela sempre está nos acompanhando aqui, o Fernando Araújo também, e o Fábio e o Bruno Zanini. Está nos acompanhando aqui também. Houve, se eu não me engano, era a Sônia, Dona Sônia, que era diretora comercial. E houve, então, com essas mudanças, houve um estímulo comercial muito grande, né? E com essa nova filosofia de circulação e de reportagem mais local, isso atraiu os anunciantes. Porque é uma mudança bem usada, né? Para a época, e é uma coisa bem inovadora, né? Então isso despertou aí uma certa curiosidade também, né? Muito grande, né? Das pessoas. Rob, depois que você saiu do Diário de Suzano, a gente sempre pede para o profissional contar o que ele está fazendo hoje. Você já... Eu vi que hoje você é fotógrafo, você já participou de ser ator, teatro, você fez teatro? A fase do DS foi, então, 94, 95, depois 97 foi a segunda fase. Um pouco depois disso, eu saí um pouco dessa área editorial em 2000, e aí foi quando eu entrei mais para a área de fotografia. Eu me associei ao Lailson Santos, que acho que muita gente conhece, que é fotógrafo, um fotógrafo maravilhoso aí, consagrado, mas ainda eu como diretor de arte. Só que nós montamos um estúdio de criação em fotografia, e o meu foco voltou mais para a área visual. Tá? Então nós produzíamos catálogos, investimos um pouco na época na área de websites, isso em 2000. Então, uns 3 anos, 2 anos e pouco depois aqui do DS. Fiquei nesse estúdio. Aí, bom, com toda essa estrutura do estúdio, nós tínhamos um estúdio lá de 300 metros quadrados. O Lailson, então, vendo o Lailson trabalhar e essa coisa, a gente conversando, aí eu acabei virando fotógrafo. Eu já tinha conhecimento, né, assim, era uma coisa que não me era estranha, né, na direção de arte. Eu tinha feito direção de fotografia, na publicidade. Então, eu conhecia a fotografia.
aqui mesmo nos projetos do DS, nós mexemos com a fotografia no laboratório. Eu fiz palestra com os fotógrafos para mudar entendeu? O olhar deles, o foco, etc. Bom, enfim. Mas eu nunca peguei a câmera para sair a campo, né, da batalha. Então, logo um ano depois do estúdio, eu publico meu primeiro trabalho como fotógrafo, que é o livro da Festa do Divino, os 2 livros, né, A Fé e o Trabalho. E que foi produzido, apesar de ter sido publicado só em 2010, mas aquelas fotos foram produzidas em 2001 e 2002, no início do estúdio. Aí, bom, a carreira de fotógrafo me deu uma certa flexibilidade que a carreira de editor não dava, porque a redação tem horários rígidos, tem uma rotina rígida. Então eu nunca tinha pensado em... Né? Já a fotografia, apesar de ter a sua própria rigidez também, de disciplina, de horário, mas não tem aquela rotina padrão. E por algumas coincidências da vida, eu tinha brincado de teatro, né, na adolescência, e algumas circunstâncias me fizeram voltar a estudar teatro em 2003 e 2004. Aí, em 2004, também por circunstâncias, eu fui convidado a fazer parte de um grupo e rapidamente eu era protagonista de um espetáculo com 16 atores. Isso em 2004. Essa peça, o Quiro? O que? Exatamente. Uma reportagem maldita, né? Plínio Marcos, no Teatro Oficina. Foi a primeira peça. Essa de quando que é essa aqui? Essa aí eu fiz em 2004, 2005. Depois disso, essa mesma companhia, e aquilo foi um choque para mim. O teatro, bom, enfim, tudo tem a sua... E eu me amarrei muito naquilo, fiquei muito ligado, e o diretor da companhia, um pouco depois do fim da temporada do Queiro, chegou para mim e disse que queria fazer um monólogo sobre a obra do Henry Miller, que é um escritor norte-americano, que eu gosto muito, e eu tinha uns 15 livros dele em casa. E eu cheguei para o diretor e falei, olha, pô, legal, eu posso ajudar. Eu tenho aqui uma bibliografia vasta dele, eu gosto muito dele, já estudei muito sobre ele, eu posso contribuir bastante com esse projeto. Aí o diretor virou para mim e falou, não, você vai contribuir fundamentalmente com esse projeto. E eu fiquei orgulhoso, eu falei, que bom, legal, né? E eu olhava para os meus livros e ele falava assim, nós vamos fazer um monólogo. Eu virei para ele e falei, nossa, que ousado, um monólogo sobre a obra, pô, vai ser muito louco. Ele falou, então, você vai ser o ator. Aí eu parei. Eu falei, esse cara tá louco. Porque eu tinha feito um espetáculo, tudo bem que era um espetáculo, enfim. Mas, né, e eu já estava ali com 44 anos, falei, né, você não quer dar vexame mais na vida, né? Você não quer... Eu falei... Aí ele falou assim, ué, você não gostou? Eu falei, não sei, eu preciso, você me confundiu agora, tal. Porque o monólogo é um monólogo, eu tenho amigos atores de sucesso, celebridades, que nunca fizeram monólogo, pô. Rapaz, eu fiquei um mês com aquilo. Difícil, né, fazer isso. Eu fiquei um mês com aquilo na cabeça. Até que uma pessoa muito importante na minha vida, uma senhora que já faleceu também, mas faleceu com 90 e tantos anos, ela virou para mim e falou, presta atenção, existe uma companhia, existe um diretor, e ninguém quer te ajudar. Eles querem resolver o problema deles. Se eles estão chamando você, é porque na cabeça deles, você vai resolver o problema deles. Então é problema seu. Entendeu? Eles deram o aval para você fazer. É isso que significa. Agora, se você está com medo, ou se você acha que você não tem competência, seja sincero e diga para eles, olha, eu não tenho competência, não vou aceitar. Mas, eu acho que a sua competência não está em jogo, é a sua coragem. Rapaz, eu fiquei com aquilo porque eu não queria aceitar. Era muita responsabilidade. E eu já tinha vivido esse primeiro espetáculo, e assim, eu nunca
eu nunca fiz nada na vida que tivesse me exigido tanta dedicação e tanto compromisso, tanta disciplina. Você lembra quanto tempo ficou em cartaz essa o monólogo? É? Então, o monólogo nós ficamos 1 ano e meio. Olha, eu fui estudar circo, flamenco, mímica, tudo para fazer o monólogo, pra você ter ideia. Andei de Pernambuco. Então, depois nós estreamos em setembro na Vila Madalena e fomos até dezembro, com 3 apresentações por semana. Isso aí deu umas 50 apresentações. Daí eu saí dali, fiz apresentações soltas no Rio de Janeiro. Depois eu trouxe aqui para Mogi, trouxe para Suzano. Suzano foi muito boa a apresentação no teatro. Nós adaptamos, porque essa peça, além de tudo, ela tinha toda uma invenção de moda. Assim, era um estudo inacabado do Artaud, que é um teatrólogo francês que morreu, se suicidou no hospício, e ele tinha um estudo inacabado de arena invertida, que é o seguinte: você põe o público aqui no meio, e você monta 4 cenários aqui em volta, fora do público, entendeu? E você faz a peça aqui fora. Você cerca o público. Só que você está sozinho. Eram 70 pessoas o limite. Bom, então assim, tudo era diferente ali nessa peça. Bom, tudo que eu faço eu gosto desse tipo de coisa, né? E, bom, eu trouxe aqui para Suzano, foi maravilhoso. Mogi eu fiz 2 vezes. Suzano acho que eu só fiz uma, eu não lembro direito. Depois eu fiz de novo, fiz no Espaço dos Sátiros. Depois eu participei de um festival lá, Satirianas também, tudo com esse espetáculo. Aí depois eu já me envolvi em outros espetáculos e esse aí ficou na gaveta. De vez em quando eu penso em retomar, mas as pessoas se distanciaram muito, porque então era um monólogo, mas envolvia muita gente. Tinham 2 diretores, tinha um diretor musical, o cara que compôs a trilha, maravilhoso, o gênio, Paulo César Almeida, que fez a trilha sonora para a peça, compôs as músicas, um disco. 8 músicas. Então tudo era um pouco chato dessa peça, complexa, assim, esses cenários, entendeu? Não dá para alugar um teatro e lá fazer. Tem que adaptar. Eu vim fazer aqui em Suzano. É uma novidade, né? Essa arena invertida é uma novidade. Não, é um negócio. Não, e é um estudo inacabado do cara, do Artaud. Tá? E eu nunca vi ninguém fazer. Sinceramente. E o meu diretor. Então, depois que eu aceitei, ele falou, então nós vamos. Aí, primeiro, passamos 1 mês estudando o Artaud. E eu, olha, como tudo para mim era novo, falei, vamos embora. Quando eu comecei a ensaiar, que eu comecei a botar aquilo em prática, porque então palco, quarta parede, ou mesmo arena normal, você está no centro. Agora ali você está fora. É como se fosse, é muito louco, você está fora de cena, assim, fora e você tem que segurar o público, né? Assim, você controlar as pessoas ali dentro, 1h10. Hoje você está mais dedicado na fotografia. Hoje, olha, o teatro, é que assim, como eu comecei muito tarde, então assim, eu não tenho uma carreira, né? Eu reconheço, e isso faz diferença. Então, claro que eu não sou convidado toda hora para fazer coisas, e também coisas novas, assim, então eu preciso sobreviver, né? O meu trabalho sempre precisa me dar retorno financeiro. E as peças que eu fiz, todas, foram poucas, 5 comerciais, todas me deram retorno financeiro, não posso reclamar. E depois eu passei a produzir eu mesmo, assim, eu fazer um investimento. Esse monólogo, por exemplo, assim, 60% do investimento foi meu. Porque aí eu acreditei, quando chegou num ponto que aí faltava o recurso, eu falei, não, eu vou investir. E aí eu comecei a montar com o mesmo diretor, eu tinha 2 diretores no outro, o diretor de espetáculo geral e tinha um diretor de ator que era o Rui Longo, aqui de Mogi. Aí depois com o Rui Longo de novo, em 2014, agora, recente, nós começamos a montar outro monólogo, mas aí eu tive que parar por falta de recurso, né? Assim, por recurso próprio. A gente fazendo, então não é... E como eu falei, é uma coisa que... Assim, a dedicação, a disciplina é uma coisa... É só fazendo, né? Assim, não dá para tirar do... Entendeu? Foto, você precisa sair da... Se alguém me ligar agora e tiver que fazer uma foto, claro, eu vou pensar, não sei o que, eu saio daqui e vou lá fazer uma foto.
Agora, se você mandar eu subir ali e fazer uma cena, não rola. Você está com exposições também? Você teve exposições Não, de fotografia também, agora né? não tem nenhuma. A última exposição, a pandemia parou tudo, né? A última exposição que eu fiz foi uma exposição virtual na Linha da Cultura, chama Linha da Cultura do metrô de São Paulo. Foi agora no final do ano, chama Arte da Obra. São umas fotos que eu fiz de demolição, de obra parada. Ficou, eu nem sei se está acessível ainda, mas ficou um tempo até depois. E você tem o seu Instagram também, que tem bastante coisa lá, bastante material que o pessoal pode acompanhar lá, né? Também. É um trabalho bacana. Eu também fiz agora, recente, até trouxe aqui para você de presente, uma coleção de gravuras, que é daqui de Suzano, por Vou isso mostrar que eu aqui trouxe. para o nosso... Pode abrir aqui, eu vou abrir. Vou mostrar para o nosso internauta aqui. Esse aqui é o Templo Jomioji. Essa coleção, ela pode... Tem algum lugar que dá para ver ela no Instagram? Ou No meu site, que é rodsonregato.com.br, e lá no templo você pode comprar essas gravuras que inclusive ajudam as obras lá do templo. Não é? Elas foram feitas para isso. Eu produzi essas fotos um pouquinho antes da pandemia, foi em dezembro. Vou mostrar duas aqui, ó. Isabela, vê se dá pra Esse ver. aqui é o Buda lá que tem no centro do templo. Então, já que você vai mostrar, aqui é o interior do templo. Vou mostrar aqui para... Aqui é o interior do templo. Essa imagem de Buda está aqui no centro, né? Tá no quadro aí? Tá certinho. Aqui é uma fachada noturna do templo. Esse templo fica aqui em Suzano. Eu não sei dizer o endereço certo, Edgar, porque agora de cabeça eu não lembro. Essa tá bonita também, ó. Essa senhora, ela é esposa... É a monja Myohan. Ela é esposa do monge Teizan Daihon, que foi o monge que construiu o templo. Essa senhora estava lá quando eu estava fazendo as fotos, ainda ela tem 90 anos, alguma coisa assim, e eu consegui fazer esse lindo retrato dela. E foi ela com o marido que construíram sozinhos praticamente, quer dizer, com alguns ajudantes, mas assim, com recursos próprios, que construíram o templo. Deixa eu ver, aqui acho que tem a data. Muito bacana. Templo, deixa eu ver, em algum lugar, 1963 ele foi concluído. Ele é aberto à visitação, é um lugar lindo, você vai lá, você é muito bem recebido, claro, um lugar de paz, mas é um lugar muito bonito que aos finais de semana pode ser visitado e quem tiver interesse nessas gravuras pode... encontra lá no templo. Nós temos um projeto parado, que foi parado por causa da pandemia, que inclusive é um projeto aprovado no PROAC já, etc. Falta patrocinador, mas já tem a aprovação do incentivo fiscal, que é para fazer um livro sobre o templo. Né? Então, não apenas de fotos, mas com um pouquinho da história. Eles têm um acervo lá de materiais históricos lá do templo. Mas esse projeto ficou parado aí por falta de patrocinador agora na pandemia. Tá certo. Robson, estamos caminhando para o nosso... Passa muito rápido a hora, já estamos aqui quase 45 minutos, estamos caminhando para o final. Tranquilo. Tem uma pergunta que o pessoal faz muito, né? A gente vê suas fotos lá no Instagram, agora esse seu trabalho. Qual que é, assim, o pessoal que está começando a fotografia, geralmente quer saber qual que é o material que você usa, o equipamento que você usa para fazer suas fotos? Olha, então, essa coisa de equipamento, meu equipamento é uma Canon 7D Mark II, nem é a primeira de série. Eu nunca tive a câmera top. Não vejo para mim. Então, o equipamento depende, eu falo assim... Antigamente usava filme, hoje digital. Né? O equipamento digital. É assim, você vai bater o martelo na parede, um prego na parede. É um martelo X. Você vai derrubar uma parede, é outro martelo. Aquele mesmo de bater o prego não serve, né? Ele é leve. Então, assim, o equipamento fotográfico, ele depende... as pessoas confundem muito a fotografia com o equipamento. Claro que, por exemplo, as minhas fotos de basquete sempre fizeram muito sucesso. Eu cobri o basquete um tempo e ganhei até um prêmio ou outro aí por causa disso. E elas realmente têm uma pegada diferente. Eu não sou fotógrafo de esporte, então fui fazer basquete e dei um outro quadro para a coisa. Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas no meu equipamento que eu
aperfeiçoei para fazer basquete, aquilo que eu queria do basquete. Não é nem o basquete, mas o que eu queria fazer no basquete. Que é pegar o olho do cara quando ele está fazendo a enterrada. Aí é outra que... Então, assim, eu fui pegar uma ferramenta, porque eu estava querendo fazer isso. Então, a fotografia, assim, primeiro você precisa saber o que você quer fazer. Né? Aí você vai ver o equipamento adequado, a ferramenta ideal para aquilo. Se você não pode ter a mais cara, mas você vai ter uma um pouquinho mais barata, mas você sabe o que você vai fazer. Né? Então, assim, você precisa ter um foco antes do equipamento. Né? A fotografia é genérica. Então, por exemplo, eu não faço. Uhum. Às vezes eu estou num lugar, a pessoa... você faz, tira a foto. Agora, aqui eu não tenho equipamento. Porque se eu trouxer a câmera aqui, eu não falo. Eu vou ficar olhando para você, entendeu? Eu vou fazer uma foto. Eu vi que você faz muitas fotos PB também, né? Que mensagem você acha que uma foto PB, que na sua imagem, assim, na sua cabeça diz Olha, uma foto PB? Eu adoro a fotografia preto e branco. Assim, para mim, porque primeiro que a fotografia ela precisa ter algo de lúdico, né? Você precisa olhar para ela e você completar aquela ideia. Uhum. Tá? Eu acho que ela não pode se encerrar. Né? Toda arte é assim. Você precisa entrar nela. Se ela estiver pronta, ela fica, né, fica uma coisa hermética e você não se envolve com ela. Né? E a fotografia preto e branco, eu acho que ela é mais aberta a isso. Porque aí quando você olha, naturalmente você põe as suas cores. Uhum. É natural. Né? Porque você não vai ver uma árvore preta. Você vai olhar, então, ela é preta ali, cinza. Mas por mais que ele esteja, você vai... Então eu acho que isso... Você vai ver ela verde, né? Eu acho que isso trabalha demais a recepção, assim, a interatividade. E aí a loucura da luz, né? Porque assim, você enxergar a luz... você precisa olhar para mim assim, isso é para mim, né? Cada um tem um... Mas eu preciso olhar, eu olho para ali e eu enxergo preto e branco. Não sei se é por causa da minha cultura gráfica, então eu já sei que aquele laranja vai virar preto, aquele azul vai virar um cinza claro, entendeu? Eu consigo olhar para ali e ver, eu vejo preto e branco. Eu consigo ter esse olhar. E aí, claro que eu vou buscar o enquadramento, a entrada de luz que me dê aquela imagem. Mas eu prefiro... Eu passei, olha, até o basquete eu comecei a fazer preto e branco. Aí uma grande amiga minha falou, Robson, tá lindo, mas eu sinto falta da bola laranja. E eu ainda fiquei nessa viagem, né? Eu falei, não, mas você põe o seu laranja. Até um dia que eu publiquei meia dúzia de fotos coloridas. Ela me ligou de novo, é uma grande amiga. Robson, nunca mais faça uma foto preto e branco de basquete. Ela falou tanto que eu passei a fazer o basquete colorido. Tem algumas PBs ainda no meu site. Porque, então, eu gosto muito do preto e branco. Não, fotografia, eu gosto muito. Eu acho que não fosse uma questão... E, às vezes, alguma exigência. Se eu preciso mostrar o vermelho de uma rosa... E eu preciso mostrar, não dá para fazer preto e branco. Não tem jeito. Né? Agora, se esse vermelho pode ser subjetivo, eu prefiro, entendeu? Se é rosa, pode... Mas, enfim, eu faria tudo preto e branco, com exceção de quando é obrigatório ter cor. Mas, eu confesso que, então, eu vejo que o colorido, ele vai mais. Mas mesmo o colorido, eu prefiro quando ele ainda deixa uma abertura para você... botar uma corzinha, né? Entendeu? Esse mesmo no colorido. Tomzinho pastel, alguma coisa eu tento tirar um pouco, assim, eu tento trabalhar a luz de uma forma que tire aquela cor óbvia, aquela cor natural que você bate o olho e vê. Tá certo. Robson, estamos encerrando a entrevista, queria te agradecer de coração você ter vindo aqui, ter participado aqui ter contado essa história bacana que você contou aqui do jornal, né? Jornal. E eu queria que você deixasse sua mensagem final para a gente encerrar aqui a nossa participação aqui nessa entrevista. Obrigado mesmo. Olha, bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter... Estou muito contente de ter voltado aqui ao DS, depois de tanto tempo. E como mensagem, então, nesse momento, né, a gente está vivendo... Mas... eu queria dar uma mensagem à garotada aí que, assim, não é só acreditar. Tenta fazer diferente, qualquer coisa. Mas
tenta olhar do seu jeito, porque cada pessoa é de um jeito. Então, se cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai ver aquele objeto ali de uma maneira diferente. Então, tenta, qual é o seu jeito de ver as coisas? Não é só na fotografia. É no futebol, é no jornal, é no escritório. Tem a sua personalidade. Então, você pode imprimir, colocar sua personalidade nas coisas, claro. E o barato das coisas, assim, o prazer das coisas está justamente em jogar com as regras. Tudo tem regra. Então, assim, a fotografia não pode estar fora de foco. Se ela tiver, tem que ter uma razão. Né? O cara que joga futebol, ele tem que correr. Se ele não correr, ele não vai jogar futebol. Então, entendeu? E jogar com isso é interessante. Agora, mesmo jogando com isso, com as regras, com as ferramentas que você consegue colocar sua personalidade em tudo que você faz. E isso é importante para a sua realização. Você vai ver que como é gostoso fazer as coisas, qualquer coisa, desde que quando você faça, tenha você naquilo que você está fazendo. Tá, João. Obrigado, então. Viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que nos acompanhou aqui nessa entrevista e que nos vai ver também depois aí no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.